Senhor, nos alegramos na certeza do Teu amor, descansamos na certeza do Teu cuidado, podemos tirar toda a ansiedade na certeza que temos um Pai que olha por nós todos os dias, que está atento às nossas necessidades, às nossas aflições e que tem cuidado de nós, Senhor, nos mínimos detalhes, com a Tua providência, seja ela na área física da saúde, mas também na providência material, familiar. Temos sentido o Teu cuidado. Quero pedir que o Senhor continue abençoando o Teu povo, essa comunidade, com a Sua fidelidade, Senhor, nos dízimos, nas ofertas, que o Senhor possa prosperá-los, cada um, segundo a medida dos seus recursos, que eles possam desfrutar da Tua prosperidade e da Tua bênção sobre a vida deles, Pai, para que na prosperidade deles eles possam engrandecer o Teu nome, reconhecendo o Teu amor em todo o tempo. Nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Graças a Deus por essa oportunidade. Bom é estarmos na casa do Senhor. Quero, nessa manhã, dentro do tema Um Só Coração na Conquista, falar sobre a vitória que nós temos em Cristo. Eu quero convidá-los à leitura, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, na sequência do que o Lucas leu, do 54 ao 57. Acompanhe comigo. Diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Amém? O apóstolo Paulo fundamenta a sua tese, esse versículo, em cima de duas profecias do Antigo Testamento. Uma está em Isaías 26 e a outra em Oséias. Nós sabemos que a morte sempre foi o grande enigma da humanidade, não é verdade? Nossa vida, nossa história é tratada como início, meio e fim. Mas embora nós saibamos que chegará esse fim, ninguém nunca se preparou para esse fim, não é verdade? Ninguém está preparado. Ainda que uma pessoa esteja hospitalizada por muito tempo, lutando, ainda assim nós vamos lá no hospital e oramos para que Deus cure, porque nós não queremos perder essa pessoa. A morte é um mistério diante de nós. E dizer apenas que a morte é inevitável é muito simples, não é verdade? Chegar para alguém e dizer assim: olha, meu irmão, se conforme, a morte é inevitável. Isso não responde nada, não preenche nada, não dá a resposta que nós queremos. Na verdade, é muito simplório dizer apenas isso, porque a morte gera na vida de todo ser humano a insegurança, o medo, que atravessa e afetam todas as pessoas. A morte, ela não escolhe uma classe social, né? Eu vou pegar essa área aqui. Esse povo aqui são mais fáceis de morrer, então eu vou para cá. A morte não escolhe assim, ela afeta todas as classes sociais e também todas as religiões. Todas as religiões, cada uma da sua forma de entender a morte, lidam com esse dilema da morte. Alguns estudiosos listam o que eles consideram ser os principais fatores que causam medo da morte. O porquê essa fobia,
esse medo da morte, esse vazio que se abre. E eles dizem que, em primeiro lugar, o medo do desconhecido. Ninguém sabe o que é a morte, o que está por trás da morte, por que alguém morre. Nós costumamos dizer assim: por que pessoas boas morrem? Né? É só olhar para quando a gente perde a mãe. Por que a minha mãe morreu? Minha mãe era tão boa. Não é isso que a gente diz? Por que uma criança morre? Então, esse desconhecido diante da morte, como nunca ninguém voltou lá da morte para dizer: olha, é isso, isso, isso. Então, esse desconhecido, eles listam que é um dos principais medos da morte, um dos principais mistérios que faz o homem temer a morte. Em segundo lugar, é a impotência que nós temos diante dos limites impostos pela morte. A morte não respeita fortes, valentes, guerreiros ou sábios. Diante da morte não tem ninguém forte, né? Alguém que se preparou com artes marciais, né? Como é que chama aquele que alcança a faixa maior do jiu-jitsu, faixa preta? Diante da morte não tem faixa preta, não tem faixa azul, né? Não tem faixa vermelha. Também não tem sábios. Os maiores cientistas, os maiores criadores, diante da morte são nada. Então, essa impotência que a morte causa diante do homem é também o que lhe causa pavor. É o segundo princípio, o segundo fator que eles listam como medo da morte. Mas eles listam que o principal e o terceiro fator causador de terror é exatamente a falta de resposta de lá, que eles chamam do devir. Isto é, qual será? O que será depois da morte? O que acontecerá depois da morte? Para onde iremos? Então eles dizem que esse vazio de resposta do que será depois da morte, para onde iremos, o que acontecerá comigo depois da morte, eles dizem que é o principal fator que causa pavor diante de todo ser humano, quando ele começa a pensar na morte, se é que alguém se encoraja a pensar na morte. Porque na maioria das vezes, quando alguém começa a falar sobre morte, nós ouvimos alguém dizer assim: vamos mudar de assunto? Vamos deixar isso para lá? Não é verdade? E desde criança até a idade adulta, as pessoas evitam falar sobre morte, porque assunto sobre morte não é um assunto muito agradável. Há quem diga que nós passamos toda a vida correndo de falar sobre isso, para que a gente, no subconsciente, crie uma falsa ideia de que isso não é verdade e que poderemos fugir disso. Mas esse é o pensamento secular daqueles que não creem em Cristo. Porém, Paulo diz que para nós que cremos em Cristo, nós temos que ser encorajados pela vitória de Cristo. Nós não podemos ser tomados por esse medo, por essa falta de resposta do que será depois da morte. Para onde iremos? O que acontecerá comigo? Paulo diz que na ressurreição de Cristo nós encontramos essa resposta e nós podemos ser encorajados pela vitória de Cristo. Então esse é o tema que eu quero falar nessa manhã: a vitória em Cristo. Em Cristo nós temos a vitória sobre a morte. E o primeiro tópico que eu quero frisar nessa manhã é exatamente isso. Pegando o versículo 54 e 55, a primeira vitória que Cristo nos dá é exatamente a vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte. Olha o que ele diz no versículo 54 e 55. E quando este corpo corruptível, ou seja, esse corpo que nós estamos agora,
se revestir de incorruptibilidade, ou seja, quando esse corpo for transformado no modelo do corpo que Cristo recebeu quando ressuscitou, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Nós precisamos entender que essa palavra, para nós, seres humanos, ainda é uma promessa. A Bíblia diz que a morte será o último inimigo a ser vencido. Então ela ainda está operando no nosso corpo corruptível, mortal. Porém, para Cristo já é uma realidade a vitória sobre a morte. Cristo já venceu a morte. Ele já ressuscitou, ele não ficou preso na morte lá no sepulcro. Pelo poder do Espírito Santo, Deus o ressuscitou da morte. Mas para nós ainda olhamos essa vitória para um futuro, quando Cristo vier nos buscar. Porém, mesmo sabendo que para nós ainda não é uma realidade concreta a vitória sobre a morte, nós podemos nos firmar na certeza de que se Cristo venceu, nós também venceremos. Essa é a nossa certeza, de que quando nós descemos à sepultura, partimos dessa vida, desse plano, para o plano eterno, nós não ficaremos também reclusos a essa sepultura. A nossa vida não acabará na sepultura. Nós seremos também restaurados a um corpo incorruptível, para que possamos ser feitos, como a Bíblia diz, à semelhança do Filho de Deus. Porque ao ressuscitar Jesus e ao nos reconciliar, esse é o plano de Deus. Em 1 João diz isso, que o propósito de Deus é nos fazer semelhantes ao seu Filho. E para isso nós precisamos ser transformados desse corpo incorruptível. E para que os irmãos em Corinto tivessem uma ideia do que Paulo estava falando acerca dessa capacidade da ressurreição de Cristo, ressuscitar também todos aqueles que viessem a crer nele, ele usa uma palavra que era usual no culto judaico. E no versículo 20, olha o que ele diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Paulo traz um termo que era bem conhecido no contexto cultural, a questão da primícia. E essa palavra primícia deve ser entendida não apenas como princípio ou primórdio, ou aquele que morreu primeiro, porque Cristo não foi o primeiro a morrer, mas deve ser exatamente compreendido dentro do contexto das ofertas, dos sacrifícios que era feito na antiga aliança, que os judeus eram convidados a trazer as ofertas, tanto das primícias da colheita, como também dos animais, a fim de que pudessem consagrar todo o restante da colheita e do rebanho. Ou seja, eles levavam a primícia da colheita, Deus abençoava todo o restante da colheita. Levavam a primícia do rebanho, Deus abençoava todo o restante do rebanho. Eles eram convidados também a consagrar ao Senhor o primeiro filho, o primogênito. Então o que é que Paulo está ensinando para eles? Cristo é o primogênito de Deus. Cristo é o primogênito do Pai. Portanto, é ofertado em nome de toda a humanidade. Toda a humanidade agora é consagrada, é abençoada por meio de Cristo, que é ofertado como primogênito. Sendo assim, nós podemos entender que Cristo é a oferta aceita por Deus para santificar o restante de toda a humanidade.
Então o raciocínio de Paulo, para que eles pudessem entender a lógica de Paulo de que todos seriam ressuscitados a partir da ressurreição de Cristo, ele está dizendo: olha, uma vez que Cristo morreu e pagou o pecado de todos, Cristo se ofereceu como oferta, toda a humanidade é santificada a partir dele. Então todos aqueles que que creem nele também serão abençoados. Nós precisamos entender que quando o homem pecou lá no Éden, ele perdeu o seu estado original de pureza e inocência. E isso abriu um caminho, deu legitimidade para a morte agir. Porque Paulo vai dizer também nesse capítulo que o salário do pecado é a morte. E no texto que nós lemos, ele diz que o aguilhão da morte é o pecado. Então, quando o homem peca, ele dá abertura para que a sua vida seja reduzida. Entra a morte, a punição pelo pecado. E aí Paulo diz que o pecado ganha força, a morte ganha força exatamente nas nossas práticas pecaminosas. São as nossas práticas pecaminosas que dão armas para que o pecado possa agir, para que a morte possa atuar. A desobediência do homem deu legalidade para que a morte pudesse entrar e atuar. Agora Paulo está dizendo que uma vez que Cristo venceu a morte, ele venceu também todos os seus componentes, os seus amigos, vamos dizer assim. Os inimigos que levavam a morte à humanidade foram aniquilados por Cristo. E Paulo relata quem são esses inimigos. O primeiro deles é o pecado, que segundo Romanos 6, não exerce mais domínio sobre aqueles que estão unidos a Cristo. Em Romanos 6 diz que o pecado, uma vez vencido por Cristo, aqueles que estão sob o domínio de Cristo agora também têm força, poder para resistir ao pecado. Já não são mais dominados pela força desse pecado. Então Cristo, quando venceu a sepultura, quando venceu a morte, venceu também os inimigos que levavam à morte à humanidade. Cristo domina o pecado. Mas Paulo diz que há também um segundo inimigo que levava o homem a pecar, que dominava o homem, que era a lei. Em Romanos 7, do 1 ao 4, Paulo diz que a lei, ao dizer não faça, na realidade estimula e dá energia à natureza do pecado para que entre em ação. Isso é uma coisa muito clara diante de nós. Nós sabemos que você dizer a uma criança, não faça isso, tá? Vai despertar cada vez mais curiosidade nela em fazer. Que é exatamente o que aconteceu lá no Éden. Tinha tudo diante do casal. Deus falou: olha, aquela planta ali vocês não mexem, vocês têm tudo aí. Mas o que foi que despertou a curiosidade? Então Paulo diz que a lei, quando ela diz, olha, é pecado fazer tal coisa, não faça isso, ao invés de trazer uma cura, de refrear o pecado, ela estimula a curiosidade do pecado a fazer. Mas Paulo diz que Cristo também venceu a lei e trouxe a graça. Nosso Deus é um Deus de amor, não é um Deus de legalidades. Então, quando Cristo vence a morte, Ele vence a força do pecado, o domínio do pecado que nos empurrava a pecar, e vence também a lei, que dizia não faça, mas que ao invés de trazer algum remédio, trazia o estímulo para que viesse a pecar. Então, meus irmãos, a ressurreição garante que a nossa morte não é o fim. Pelo contrário, ao vencer o pior inimigo, que é a morte, Jesus nos oferece a segurança de que podemos vencer qualquer desafio nessa vida com a sua ajuda. Ao vencer o pior inimigo, que é a morte, Jesus nos encoraja a crer, a confiar nele,
que podemos vencer qualquer desafio nessa vida, se estivermos firmados nele, como ele diz lá em João 15, quando ele cita a videira. Então a morte para nós cristãos não é o fim. Não precisamos estar aterrorizados. Ah, morreu, acabou. Tenho o que fazer enquanto estou vivo. Para nós não. Para nós há esperança. Na ressurreição de Cristo nos dá esperança. E também nos dá esperança para esta vida, de que poderemos vencer qualquer coisa, qualquer desafio unido a Ele. Então, diante disso, nós podemos ter, que é o segundo tópico, a certeza da vitória. Em Cristo nós podemos ter a certeza da vitória. E como a ressurreição nos dá segurança em meio a nossas lutas? Como a ressurreição de Cristo oferece guarida, segurança em meio às nossas lutas? O versículo 55 e 56, Paulo diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei. Mas nós vimos que esses já foram vencidos. Então, uma vez que foram vencidos, a força do pecado, aquilo que trazia peso, morte ao ser humano, então nós podemos ter certeza e firmeza em tempo de adversidade. Em Cristo nós podemos ter certeza e estar firme nos dias da adversidade. A ressurreição de Jesus nos garante que através dele nós também podemos ter segurança, não apenas nessa vida, mas também uma vida eterna com ele. Isso nos garante, e isso deve nos lembrar, meus irmãos, que os sofrimentos atuais são temporais, são temporários, e que a nossa verdadeira esperança não está aqui. Nós não podemos projetar toda a nossa força, toda a nossa energia, toda a nossa esperança em Deus para essa vida, porque a nossa verdadeira esperança não está aqui, mas no futuro com Deus. As nossas verdadeiras alegrias, aquilo que nós buscamos tanto aqui nessa terra, que é alegria, paz, mas nós não encontraremos isso verdadeiramente aqui nessa terra. As verdadeiras alegrias, a verdadeira paz, o verdadeiro gozo, nós só encontraremos no futuro, quando nós estivermos com nosso Deus para aquilo que nós fomos criados. Aqui nessa terra, Jesus disse que nós passaremos por aflições, mas nós devemos perseverar, porque Ele venceu e Ele estará conosco também. Então, nós podemos ter a certeza, nos lembrar que a nossa existência não acaba aqui, ela transcende, vai além dessa vida, vai para a eternidade, e que o sofrimento atual são passageiros. Isso tudo ficará para trás. Então, diante disso, nós podemos ter certeza de fé. A ressurreição de Jesus tornou disponível a nós, os cristãos, os crentes, um fluxo de poder de também ressuscitar. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós ou em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, vivificará também o seu corpo mortal. Paulo está dizendo o seguinte: olha, se o Espírito Santo que vivificou a Cristo habita em vocês, Ele também lhe dará capacidade de o corpo de vocês serem vivificados, ser restaurado e também ressuscitar. Então o que é que Paulo está dizendo? O poder da ressurreição aponta para o poder que está
em Deus, no Espírito Santo que vivificou a Cristo. Então, diante disso, nós podemos ter certeza de fé, porque a ressurreição não depende de mim, de você, das circunstâncias que estão à nossa volta, de uma vida ética, de andar fazendo o que é bom, não depende disso. A nossa ressurreição depende do poder que ressuscitou a Cristo, que foi operado pelo Espírito Santo. E diante disso também nós podemos ter certeza de perdão, uma vez que a ressurreição simboliza a vitória sobre o pecado. A ressurreição simboliza que Cristo venceu o pecado, esmagou o pecado. Isso nos traz a certeza de que todos aqueles que nele confiam também serão perdoados. Cristo venceu, ele nos dá a capacidade também de ser perdoados, porque a morte de Cristo foi exatamente essa oferta para perdoar a nossa culpa. Cristo levou sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. E quando Ele ressuscita, Ele confirma que realmente essa oferta foi aceita por Deus, e que todo pecado foi perdoado, e que agora a justiça de Cristo, de Deus, está sobre nós. Então nós podemos ter a certeza de perdão, que nada pode nos impedir de ser aceito por Deus, para sermos ressuscitados. Não há culpa, não há condenação, Paulo diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, diante disso, nós podemos ter a certeza de perdão. Para finalizar, terceiro ponto, nós podemos, dessa forma, diante da certeza da ressurreição, ter uma vida de celebração da vitória. Como a vitória de Cristo deve ser celebrada em nossas vidas? Como a vitória de Cristo deve ser celebrada em nossas vidas? Como podemos viver uma vida de forma que aponte para uma vida de louvor a Deus? Olha o que Paulo diz no versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos dá a vitória? Deus. Então, se munido dessa certeza que é Deus que nos dá a vitória, que foi Deus que, pelo seu amor, enviou o seu Filho para nos resgatar. Então, qual deve ser o nosso pensamento diante dessa verdade? Qual deve ser o nosso viver, o nosso caminhar diante dessa verdade? Tendo a certeza que é Deus quem nos dá a vitória. Nós não podemos mais andar como o mundo, como aqueles que não conhecem a Deus, imaginando que conseguiremos pela nossa própria capacidade, imaginando que as circunstâncias serão mudadas a partir da nossa competência. Pelo contrário, não podemos viver como derrotados, maldizentes, murmurantes, mas devemos andar com júbilo, transmitindo essa alegria, essa vitória àqueles que ainda não conhecem a Cristo. A igreja de Cristo muitas vezes é tímida, meus irmãos. Como cristãos nós somos muito tímidos para anunciar aquilo que Deus fez por nós. E por isso muita gente não se achega a Deus, porque a nossa vida não transmite essa alegria que deveria ter. Nós não andamos diariamente onde nós estamos transmitindo essa alegria que deveríamos transmitir pela vitória que Deus nos deu. Mas muitas vezes nós entramos pela a ideia daqueles que pensam sempre na derrota, do lado negativo das coisas. Mas nós precisamos andar como pessoas que têm certeza da vitória, têm certeza que foram abençoados por Deus, e que essa vitória também pode mudar a vida de todos aqueles
que estão à nossa volta, apontando sempre para Ele como autor dessa mudança, dessa vitória, não a nós, mas a Deus. Precisamos proclamar essa vitória de Deus, precisamos testemunhar essa vitória de Deus, para que as pessoas que estão em derrotas, aprisionados no pecado como estávamos, também possam ser agraciados por essa vitória de Cristo. Pois a ressurreição, meus irmãos, se apresenta como sinal de esperança e fortalecimento da fé. Por isso não podemos ser vagarosos quanto ao testemunho da grande vitória de Cristo sobre a morte, mas devemos transbordar por onde andarmos esse testemunho de vitória, tendo a certeza que o poder de Deus que operou, que dominou a morte, também pode operar, mudando as circunstâncias e a vida de qualquer pessoa, seja um filho que dá trabalho, seja o esposo que você quer salvar, seja quem for. Nós precisamos testemunhar, devemos nos reunir sempre, seja aqui na igreja, seja num pequeno grupo, seja numa reunião em casa, sempre com o sentimento de louvor e adoração a Deus, com alegria, com prazer, com gozo na nossa alma, festejando essa vitória que Deus nos deu, porque nosso Deus é digno dessa adoração. Amém? Então, como cristãos, nós devemos encher o nosso coração de alegria e glorificar o nosso Deus por essa tão grande ação em nosso favor. Ao ressuscitar a Cristo, também nos dá a certeza da nossa salvação. Nos dá a certeza que a nossa vida não acaba aqui, mas seremos transformados e um dia estaremos com Ele. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque sabemos que jamais teríamos a capacidade intelectual ou espiritual, seja ela qual for, Senhor, de adentrarmos ao Teu reino, à Tua presença pela nossa própria força, por bons hábitos, por boas obras, mas o Senhor veio até nós, o Senhor desceu do céu, ofereceu-se como oferta do nosso pecado e nos reconciliou contigo, nos dando a oportunidade, Senhor, de poder agora entrar na Tua presença em todo momento, mas principalmente, Pai, um dia poder morar contigo na eternidade, desfrutar da Tua presença eternamente. Aviva esse sentimento, essa verdade em nosso coração, para que a morte, Senhor, não seja um terror para nós, mas que nós tenhamos a certeza, como o apóstolo Paulo tinha, de que a morte, Senhor, é a oportunidade de encontrar-se logo com o Senhor e vê-lo como o Senhor realmente é. Abençoe a Tua igreja, fortalecendo na fé, encorajando a cada dia, para que possamos testemunhar, Senhor, a grande vitória recebida, Senhor, na Tua ressurreição. Se nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Vamos ouvir mais uma vez o coral adorando ao Senhor.